Zbigniew Brzezinski, um geopolítico americano extremamente influente por décadas na política externa dos Estados Unidos, certa vez deixou bem claro: os americanos não devem deixar que as forças euroasiáticas se unam excessivamente. Isso não foi difícil durante a Guerra Fria. A rivalidade entre os principais atores da região evitou qualquer aproximação de nível estratégico por muito tempo, isso até mesmo quando quase não haviam guerras entre eles. Esse pensamento americano fez com que os Estados Unidos, sendo extremamente pragmáticos, conseguissem driblar e manipular as rivalidades regionais em benefício próprio, sempre pressionando de forma cirúrgica nas orlas da Rhineland, essa região periférica da Eurásia. Porém, depois da Guerra Fria, os Estados Unidos deixaram realismo e pragmatismo de lado e focaram na supremacia ideológica. E tal como a areia, quando você segura nas mãos, ela escorre por entre os seus dedos, se você apertá-la demais colocando muita pressão, vai acabar deixando ela dura. E foi isso que aconteceu na geopolítica. A extrema pressão norte-americana acabou unindo países antes rivais. Alguns em alianças inconvenientes, apenas focando no inimigo maior, os próprios Estados Unidos e a OTAN, mas outros parecem estar caminhando para níveis de parceria de profundidade estratégica, e não apenas de conveniência. Entre eles se destaca a Rússia e o Irã. Mas qual será o potencial das relações russo-persas e como ela está funcionando hoje? É isso que nós vamos ver neste vídeo. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar o canal Geopolítica Mundial a continuar crescendo. E nos siga no Instagram e no Telegram para ficar por dentro das novidades do canal e por dentro das novidades da geopolítica como um todo. Agora, frequentemente, estou fazendo comentários pequenos, shorts no Instagram sobre a situação na geopolítica mundial, então me segue lá para ficar por dentro disso. O meu nome é Adriano Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. As relações entre Rússia e Irã são antigas, muito antigas e muito complexas, sendo marcadas tanto por períodos de cooperação quanto por momentos de desconfiança e competição. Assim, a primeira coisa que preciso deixar bem claro é que a afinidade ideológica de ambos os países, que os está unindo cada vez mais, é baseada na oposição aos Estados Unidos e à ordem mundial liderada pelo Ocidente. O relacionamento entre Moscou e Teherã sempre teve um caráter altamente transacional, variando conforme os interesses estratégicos de cada lado. A União Soviética foi o primeiro país a reconhecer a República Islâmica do Irã após a Revolução Iraniana de 1979. Porém, esse gesto diplomático não impediu que Moscou apoiasse militarmente o Iraque durante a Guerra Irã-Iraque de 1980 a 1988, vendendo armas e fornecendo assistência a Saddam Hussein. Essa postura soviética levou o Irã a adotar uma estratégia de nem leste nem oeste, focando na autossuficiência militar e econômica durante grande parte dos anos 80. Até porque, para os ayatolás, a sua luta se dava numa frente contra os infiéis cristãos do Ocidente, mas também contra os infiéis ateus do bloco socialista. Mas com o fim da guerra Irã-Iraque, Teherã começou a reavaliar sua postura em relação à União Soviética. Entre 1989 e 91, firmou uma série de acordos militares para aquisição de caças MiG-29 e Su-24, além de um programa de produção licenciada de tanques e veículos blindados. Esses acordos marcaram o início de uma cooperação militar muito mais estruturada, que se expandiu e se aprofundou mais ainda depois do colapso da União Soviética em 1991. Durante os anos de 1990, a Rússia foi uma das principais fornecedoras de armamentos ao Irã, em especial na primeira metade da década. Porém, a relação sofreu um revés muito grande em 1995, quando o então primeiro-ministro russo, Viktor Chernomyrdin, firmou um acordo secreto com o vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore. Esse acordo previa que a Rússia não assinaria novos contratos de venda de armas ao Irã e encerraria todos os negócios existentes até o final de 1999, em troca do apoio dos Estados Unidos à entrada da Rússia no acordo de Wassenaar, um regime internacional de controle de exportações de armas. Além disso, a Rússia aderiu ao regime de controle de tecnologia de mísseis em 1995, o que impôs novas restrições ao fornecimento de tecnologia de mísseis ao Irã. E embora Moscou continuasse a apoiar o programa de mísseis iranianos de maneiras indiretas, essas restrições foram vistas com desagrado por Teherã.
Apesar dessas limitações no setor militar, a Rússia manteve sua cooperação com o Irã no campo nuclear. Em 1995, os dois países assinaram um acordo para a construção da usina nuclear de Bushehr, com um adendo firmado em 1998. Esse projeto sofreu atrasos, mas foi concluído em 2009, entrando em operação em 2010 e sendo conectado à rede elétrica do Irã em 2011. Um ponto na relação dos dois países se dá com a chegada de Vladimir Putin ao poder em 2000, marcando um novo capítulo na relação entre Moscou e Teherã. Putin rapidamente cancelou aquele acordo feito antes entre Estados Unidos e Rússia, restabelecendo o fornecimento de armamentos ao Irã. E em 2001, ambos os países assinaram tratados sobre os fundamentos das relações e princípios de cooperação, além de um acordo específico sobre treinamento militar. Durante essa década, a Rússia forneceu ao Irã sistemas de defesa aérea e colaborou em programas de tecnologia espacial e desenvolvimento de mísseis. Entretanto, a relação novamente iria sofrer turbulências durante o governo de Dmitry Medvedev. Isso porque em 2010, sob pressão dos Estados Unidos e das Nações Unidas, Medvedev assinou um decreto proibindo a entrega de mísseis avançados de defesa aérea S-300 ao Irã, além de outras armas convencionais. O então presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad criticou duramente essa decisão, alegando que a Rússia estava cedendo às pressões ocidentais. Com a volta de Putin à presidência em 2012, a relação entre Rússia e Irã foi novamente revitalizada. Putin buscou reaproximar-se de Teherã, reconhecendo o Irã como um parceiro histórico. E em 2015, um evento marcante selou essa nova fase. O comandante das forças Quds, a mais alta elite do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana, o general Qassem Soleimani, viajou a Moscou para garantir o apoio russo à permanência do presidente sírio Bashar al-Assad no poder. Isso foi um adicional para que houvesse a intervenção militar russa na Síria, iniciada em 2015 e que consolidou a aliança estratégica entre Moscou e Teherã. Oficialmente, a Rússia justificou sua entrada na guerra como parte do esforço para combater o Estado Islâmico, mas na prática, evitando, por consequência, que o país caísse nas mãos de jihadistas naquele momento. O Irã também desempenhou um papel absolutamente vital no conflito, enviando tropas e apoiando milícias aliadas. Mas o pico dessa relação se daria com a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, levando a relação entre os dois países a um nível sem precedentes. Diante das sanções ocidentais, a Rússia passou a depender mais do Irã para suprimentos militares, em especial os drones. Os drones, esses como o Shahed 136, que foram amplamente usados pelos russos em campo de batalha ucraniano, fornecendo a Teherã uma oportunidade única para testar a sua tecnologia contra sistemas ocidentais de defesa aérea. O presidente iraniano Ibrahim Raisi, que assumiu o cargo em 2021, identificou a relação com a Rússia como a prioridade estratégica. E em janeiro de 2022 viajou para Moscou para propor um acordo de cooperação de 20 anos, que foi formalmente assinado pelo seu sucessor, Masoud Pezeshkian, em janeiro de 2025. O aprofundamento da parceria deles também se reflete na esfera diplomática. A Rússia tem consistentemente utilizado a sua posição no Conselho de Segurança da ONU para apoiar o Irã e os aliados seus no Oriente Médio, frequentemente condenando ações israelenses contra grupos pró-Irã, como o caso do Hezbollah e das milícias Houthis no Iêmen. Além do que, há relatos de que Moscou estaria considerando fornecer armas aos Houthis, sinalizando então uma expansão ainda maior dessa cooperação militar entre Rússia e Irã. Como mencionei no início do vídeo, a relação dos dois países é complexa, sustentada por um compromisso mútuo de desafiar e minar a ordem mundial liderada pelos Estados Unidos. Esse núcleo ideológico comum supera tensões e divergências históricas, definindo a dinâmica de cooperação entre Moscou e Teherã. Além disso, ambos os países enfrentam sanções internacionais muito pesadas e desafios econômicos muito grandes internamente, o que aumentou a necessidade de colaboração mútua em diversos setores. A parceria entre Rússia e Irã se estrutura em torno de 7 principais eixos: transferência de armamentos, apoio à base industrial de defesa, cooperação tecnológica e transferência de conhecimento, exercícios militares, cooperação econômica, cooperação política e diplomática e cooperação midiática. Desde o início da guerra da Ucrânia, o Irã tem sido um dos principais fornecedores de drones, mísseis balísticos de curto alcance e outros armamentos para Moscou. E em troca, o Irã tem recebido de Moscou caças de treinamento Yak-130, tecnologias ocidentais capturadas no campo de batalha na Ucrânia e apoio à sua rede de aliados no Oriente Médio.
O fornecimento de drones iranianos para a Rússia teve um impacto muito grande no campo de batalha. Desde agosto de 2022, o Irã tem enviado regularmente drones do modelo Shahed 136, que eu mencionei, além de versões aprimoradas como os Shahed 238 e Shahed 107. Relatórios indicam que a Rússia já utilizou mais de 8 mil drones iranianos em ataques contra a infraestrutura e forças militares ucranianas. A vantagem desses drones está na sua relação custo-benefício. O Shahed 136 mesmo custa entre 20 mil a 50 mil dólares para ser produzido, mas o Irã os vendeu à Rússia por 193 mil dólares por unidade, o que gerou uma receita estimada em mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares para Teherã. Esse comércio fortaleceu a indústria de defesa iraniana e projeta o Irã como um importante exportador de armamentos para outros países interessados em também desafiar a ordem internacional liderada pelos Estados Unidos. O Irã também forneceu à Rússia uma quantidade muito grande de mísseis balísticos de curto alcance, incluindo os modelos Fateh 360, Fateh 110 e o Zolfaghar, cujo alcance varia entre 120 a 300 km. E embora esses mísseis não ofereçam vantagens operacionais muito grandes aos sistemas russos que já existem, sua aquisição permitiu à Rússia economizar seus estoques de mísseis de longo alcance e manter uma campanha contínua de ataques contra a Ucrânia. Além de drones e mísseis, o Irã enviou grande quantidade de munições, projéteis de artilharia e tanques para a Rússia, utilizando rotas comerciais no Mar Cáspio para evitar as sanções. A estimativa hoje das agências de inteligência são de que Teherã tem enviado 300 mil projéteis de artilharia e mais de 1 milhão de munições de fuzil para os russos. A Rússia tem capacidade de produzir tudo isso em escala ainda maior, mas essa parceria com o Irã, assim como fez com a Coreia do Norte, fez com que eles pudessem utilizar muito mais dessas munições sem precisar gastar dos seus próprios estoques. A guerra na Ucrânia impôs severas restrições à indústria militar russa, forçando Moscou a buscar alternativas para suprimentos críticos. O Irã emergiu como um parceiro, então, essencial nesse contexto, fornecendo não apenas armas, mas também peças e componentes eletrônicos fundamentais para a produção de drones e mísseis russos. Além disso, o Irã tem utilizado tecnologia ocidental capturada pelos russos no campo de batalha para a engenharia reversa, refinando seus próprios sistemas de defesa. Essa troca beneficia ambos os países. A Rússia obtém suprimentos de guerra a curto prazo, enquanto o Irã aprimora sua base tecnológica e industrial no longo prazo. Os russos e os iranianos expandiram muito a sua cooperação em tecnologia militar e cibernética desde 2022. Moscou forneceu a Teherã acesso a sistemas de defesa aérea avançados e inteligência sobre operações militares, enquanto o Irã compartilhou sua experiência no uso de drones e guerra assimétrica. E também existem indícios de que os dois países estejam colaborando no desenvolvimento de inteligência artificial aplicada à guerra eletrônica, o que vai permitir a ambos aprimorar suas capacidades de ataque e defesa contra sistemas ocidentais. Desde 2022, a Rússia e o Irã intensificaram também as suas operações conjuntas, realizando exercícios militares no Mar Cáspio, no Golfo Pérsico e na Ásia Central. Essas manobras não apenas fortalecem as operações em conjunto entre essas duas forças armadas, mas também servem de demonstração de força para o Ocidente. E Teherã tem enviado militares para a Crimeia ocupada, onde treinaram operadores russos no uso de drones iranianos, consolidando ainda mais a parceria militar. E como eu mencionei, como os dois países sofrem pesadas sanções, buscar alternativas para manter suas economias funcionando foi importante. Na área comercial, ambos os países aumentaram o comércio bilateral com foco em energia, commodities e tecnologia de defesa. Moscou e Teherã têm trabalhado para criar sistemas alternativos de pagamento, reduzindo sua dependência do dólar e do sistema financeiro ocidental. O Irã também se beneficiou economicamente ao vender armas para a Rússia, compensando parte das dificuldades causadas pelas sanções internacionais. E na área política, no Conselho de Segurança da ONU, Moscou tem defendido o Irã, impedido novas sanções e medidas punitivas contra o regime iraniano. Além do que, os dois países têm coordenado suas posições em fóruns como a Organização de Cooperação de Xangai e os BRICS, buscando criar um bloco alternativo à ordem internacional liderada pelo Ocidente. E por extensão, a Rússia também tem oferecido cobertura diplomática para os aliados do Irã, incluindo o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen e outros grupos paramilitares na Síria e no Iraque.
é bem provável que a relação entre Rússia e Irã tenha evoluído de uma parceria oportunista para uma aliança estratégica de longo prazo mais profunda. E isso graças à guerra na Ucrânia, que consolidou essa relação, tornando ela essencial para os dois países. E o futuro dessa parceria vai depender dos desdobramentos da guerra. E nesse sentido temos duas alas opostas sobre isso. A primeira ala, favorável a manter o apoio incondicional à Ucrânia, enxerga que, se a Rússia obtiver sucesso na guerra, a cooperação entre Moscou e Teherã se fortalecerá ainda mais, permitindo a ambos consolidar uma espécie de eixo anti-Ocidente. E a segunda ala, que quer parar com o apoio aos ucranianos e negociar com a Rússia, entende que, se os Estados Unidos aliviarem a pressão em cima da Rússia, a relação entre Teherã e Moscou não será mais tão vital e poderá estagnar, já que a relação dos dois se dá justamente por causa da pressão dos Estados Unidos. A cooperação tecnológica entre Rússia e o Irã também tem sido um dos pilares dessa aliança estratégica, permitindo não apenas o aprimoramento de suas capacidades militares, mas também fortalecendo suas indústrias de defesa e expandindo seu conhecimento em áreas críticas como guerra eletrônica, tecnologia espacial, vigilância e energia nuclear. Essa transferência mútua de conhecimento tem sido fundamental para que o Irã avance seus programas militares e tecnológicos, enquanto a Rússia, por sua vez, tem se beneficiado do apoio logístico e militar iraniano em sua guerra na Ucrânia. A cooperação em guerra eletrônica dos dois também tem se intensificado, com a Rússia auxiliando o Irã no aprimoramento de sua capacidade de interferência em sinais de navegação via satélite, como o GPS. A experiência russa no uso de técnicas de bloqueio e falsificação de sinais GNSS, adquirida em conflitos anteriores como a guerra na Síria e a invasão da Ucrânia em 2014, tem sido repassada ao Irã, permitindo que os iranianos utilizem táticas semelhantes para interromper o tráfego aéreo comercial no Oriente Médio. A Rússia também tem sido um parceiro essencial no desenvolvimento do programa espacial iraniano, fornecendo assistência na construção e lançamento de satélites, permitindo ao Irã expandir a sua capacidade de monitoramento e reconhecimento. E em 2022, a Rússia lançou o satélite de sensoriamento remoto Kayan para o Irã, que melhorou muito a capacidade iraniana para rastrear ativos militares nos Estados Unidos e de seus aliados no Oriente Médio. Nos anos seguintes, outros satélites como o Pars-1, Kousar e Hudhud foram lançados com o auxílio dos russos. Além do que, a Agência Espacial Russa firmou um acordo com a Agência Espacial Iraniana para expandir a cooperação espacial, incluindo a construção conjunta de novos satélites. Essa parceria é vista com preocupação pelo Ocidente, já que a tecnologia de lançamento de satélites pode ser adaptada para o desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais, potencialmente nucleares. Além disso, os dois intensificaram a integração de seus sistemas financeiros, conectando os bancos iranianos ao sistema russo de pagamentos MIR e permitindo transações diretas em rublos e reais, que são a moeda do Irã, sem a necessidade de utilizar o dólar. Outra medida discutida entre os dois países é o uso de criptomoedas para facilitar o comércio e evitar o rastreamento de transações por órgãos ocidentais. No setor de energia, a Rússia e o Irã têm buscado estreitar também a sua cooperação para garantir segurança energética mútua. A Rússia assinou um acordo de 40 bilhões de dólares com a Companhia Nacional Iraniana de Petróleo para investimentos em campos de petróleo, trocas de energia e a construção de novos oleodutos. Além disso, Moscou firmou um compromisso de fornecer ao Irã 300 milhões de metros cúbicos de gás por dia, ajudando o Teherã a enfrentar sua crescente crise energética. Sim, ironicamente, o Irã tem tido problemas de energia nos últimos anos. Mesmo com eles possuindo vastas reservas de gás, eles têm enfrentado dificuldades para atender a sua demanda doméstica por falta de infraestrutura adequada, que foi em geral precarizada por causa das sanções, o que faz com que a parceria energética com a Rússia seja vista como essencial para evitar o colapso na indústria e na sociedade iraniana. Mas o mais importante acordo, que passou desapercebido pela nossa mídia, foi o acordo abrangente de parceria estratégica assinado em 17 de janeiro de 2025, formalizando a cooperação entre os dois, incluindo defesa, compartilhamento de inteligência, uso e desenvolvimento da energia nuclear, a construção do corredor internacional de transporte Norte-Sul, economia e relações sociais. Esse acordo de 2025 reflete em grande parte a estrutura e a linguagem do acordo assinado lá em 2001, mantendo o padrão de parcerias estratégicas que ambos os países adotam em seus tratados bilaterais.
Mas, diferente do acordo abrangente de parceria estratégica assinado entre Rússia e a Coreia do Norte em 19 de junho de 2024, o Tratado Russo-Iraniano de 2025 não inclui uma cláusula de defesa mútua. Essa distinção foi ressaltada pelo embaixador iraniano em Moscou, Qasem Jalali, que afirmou em 16 de janeiro desse ano que o Irã não está interessado em ingressar em nenhum bloco militar. A ausência de um compromisso de defesa coletiva reflete os interesses estratégicos de ambos os países. A Rússia não quer se envolver diretamente nos vários conflitos do Oriente Médio que envolvem o Irã, e Teherã não quer se comprometer com um conflito direto na Europa, o que, para mim, sinaliza que ambos os lados querem deixar janelas de negociações unilaterais abertas com o Ocidente. Para o Irã, o acordo com a Rússia estabelece as bases para uma recuperação econômica sustentada e o crescimento industrial, desde que sua implementação ocorra conforme planejado. Para Moscou, a formalização da parceria garante continuidade do suporte militar iraniano à sua campanha na Ucrânia. Mas mais importante ainda, o acordo cria um quadro de cooperação de 20 anos, que vai permitir que os dois países desafiem o Ocidente de maneira mais coordenada. Embora existam pontos de atrito históricos e ideológicos entre os dois, como a ênfase do Kremlin no ultranacionalismo russo e no fortalecimento da Igreja Ortodoxa, que entra em conflito com a teocracia xiita iraniana, essas diferenças não impediram o fortalecimento dessa parceria desde 2022. Um exemplo desse pragmatismo ocorreu em agosto de 2024, quando o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou apoio ao corredor Zangezur, uma rota que conectaria o Azerbaijão à sua região autônoma de Nakhchivan, através do sul da Armênia. O Irã, historicamente, se opõe a essa iniciativa, pois ela cortaria o seu acesso terrestre à Rússia e à Europa através da Armênia. Mais do que nunca, os dois países compartilham uma visão ideológica alinhada, vendo sua cooperação como uma ferramenta essencial para contestar e enfraquecer a ordem internacional pelo Ocidente. E também, no longo prazo, a aliança dos dois é uma forma de se contrapor ao aumento excessivo da influência chinesa na região da Eurásia. A Rússia precisa do Irã para manter a sua campanha militar na Ucrânia, tanto por meio do fornecimento de armas iranianas, quanto pelo apoio iraniano à base industrial de defesa russa, expandindo a sua capacidade de atrito com a Ucrânia abastecida pelas forças ocidentais. Já o Irã enxerga a aliança com a Rússia como um meio de ampliar a sua influência em organizações internacionais, fortalecendo o seu eixo da resistência no Oriente Médio e construindo uma coalizão de estados revisionistas para contrabalancear o poder ocidental. A cooperação militar, portanto, é apenas uma fração do que o Irã busca nessa relação, e seu interesse vai muito além do apoio bélico. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem para ajudar o canal Geopolítica Mundial a continuar crescendo. Pode parecer pouco, mas o seu apoio de compartilhar ele através das suas redes sociais ajuda muito. Abraços e até o próximo vídeo.